Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Lucas, capítulo de número 13. Vamos ler 6 versículos da palavra do Senhor, começando do versículo 10 a seguir. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que me acompanha também nesta noite, neste lugar. Quem encontrou, diga amém. Leiamos a palavra de Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E, vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, mas não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi lida diante da tua casa e do teu povo. Deus, é com certeza e verdade que somente a leitura desse texto já nos ensinava o bastante para sairmos daqui cheio da tua glória. Mas nós pedimos a direção do teu Espírito Santo para que o Senhor nos dê um quê a mais da tua palavra, para que possamos solidificar a vossa fé em ti e receber do teu Espírito Santo nesta noite. Se a igreja sim quer receber do céu, diga amém. Aleluia. Os irmãos já me conhecem, sabem que eu sou um pouco breve no texto e também bem preciso. Mas eu gostaria aqui de trazer algumas palavras da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos o texto de Lucas, capítulo de número 13, dentro dos versículos lidos, do versículo 10 até o verso de número 17, a Bíblia, o texto sagrado, ela vai nos mostrar a história de uma mulher. A Bíblia não nos conta qual é o nome desta mulher e como ela se chamava. A única coisa que a Bíblia relata é que ela sofria uma enfermidade, e a Bíblia ainda diz que é por conta de um espírito imundo. O fato é que esta mulher, ela carrega um sobrenome diferenciado, porque a Bíblia registra que ela é uma mulher encurvada por conta da sua enfermidade. Eu não vou aqui entrar nos detalhes da medicina em que deixou esta mulher ou como ela se encontrava dentro do âmbito, pois o texto sagrado não nos dá muitas pistas acerca de como era o encurvamento desta mulher. O fato é que a Bíblia registra somente que ela tinha uma enfermidade e que ela era encurvada. Mas eu quero aqui trazer que esta mulher, mesmo tendo
desta enfermidade, o texto sagrado, ele vai mostrar para nós que ela se encontrava dentro de uma sinagoga. E sinagoga, na época do Senhor Jesus Cristo, nós vamos compreender que era o lugar aonde se lia a Torá, aonde se lia o Taná, aonde se lia a Midrash. Tudo isso acontecia pelo menos 3 vezes no âmbito do dia. Os judeus se direcionavam a uma sinagoga para alimentar a sua fé, para fortalecer o seu conhecimento e para receber do Altíssimo uma palavra que pelo sacerdote ou pelo escriba e pelos homens que eram doutor da lei, assim era ensinada na época. O fato é que o texto começa dizendo de um acontecimento. E a Bíblia diz que aconteceu que Jesus entrando dentro de uma sinagoga. Posteriormente, quando Jesus entra dentro desta sinagoga, a sinagoga já está com pessoas. E Jesus tinha costume de entrar na sinagoga. A Bíblia registra que quando ele sai do deserto, especificamente no livro de Lucas, ele vai no capítulo 4 a uma sinagoga. E é dado a ele um livro do profeta Isaías. E dentro deste livro ele abre no capítulo de número 61, onde está escrito acerca dele. E ele começa a dizer realmente o que ele veio fazer sobre esta terra. E ele diz: hoje é posto em mim um espírito, e ele me ungiu para dar vista aos cegos, para ensinar, para curar os enfermos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus entra dentro da sinagoga para efetivar esses pilares do conhecimento. Ele vai transmitir a palavra de Deus para aquele povo que está assentado e que quer ouvir as palavras do mestre. Pois Jesus, no âmbito do seu ministério, ele acarretava-se diversas multidões para o ouvir a sua doutrina. Quando nós olhamos em Mateus capítulo de número 5, quando o mestre sai de Cafarnaum, ele chega sobre o monte e ali ele vai direcionar o ensinamento. E a Bíblia diz que assentando Jesus no monte, começavam a ensinar para as multidões. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a multidão aperta tanto a Jesus querendo ouvir uma palavra do céu, que é necessário, pastor, que ele entre dentro do barco de Pedro e se afaste um pouco da terra, para que de lá possa ensinar o povo, porque a multidão acarretava Jesus. Todo mundo queria ouvir o Senhor Jesus Cristo, todo mundo queria ouvir o mestre dos mestres, todo mundo queria ouvir o Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque o que Jesus trazia era algo diferente que o homem transmitia. O que Jesus falava era algo diferente do que o homem terreno transmitia. Jesus transmitia o que o Pai dava para ele, e ele transmitia aquilo que vinha de cima para baixo. Já o homem transmitia aquilo que era de baixo para a lateral. Não subia-se, mas o que Jesus falava descia-se do céu, e ali o povo se maravilhava dos seus ensinamentos. O fato é que Jesus entra dentro desta sinagoga, e me chama a atenção no texto, como bom exegeta, que a mulher está lá. E é interessante notar que esta mulher, quando você ler à luz da Bíblia, ela já tinha costume de estar na sinagoga. Ela já frequentava a sinagoga outras vezes. Mas tem um porém e um problema aqui. É que mesmo ela frequentando a sinagoga, ninguém o observava. Ninguém fazia conotância dela dentro da plenária, como eu faço agora aqui de alguns amigos que estão aqui. E isso é importante, não atropelar no texto, porque a pessoa que vai entrar na sinagoga não é qualquer pessoa. A pessoa que vai aderir sobre o púlpito da sinagoga não é qualquer pessoa. É unicamente o Filho de Deus. E sendo ele o Filho de Deus, olha para cá,
ele consegue enxergar o que o homem não enxerga. Ele consegue ver além do que a visão humana tem o potencial de enxergar. Ele é o Filho de Deus, ele olha o oculto, o escondido. Não adianta estar tampando a imagem de ninguém, porque se o mestre está na casa nesta noite, ele está vendo qual é a enfermidade, qual é a ferida que está te assolando nesta noite. Jesus começa a ensinar. E Anirash diz que é o texto que traz os códex, que transforma literalmente alguns ensinamentos embasados na Bíblia com uma veracidade tão grande. Ela diz que quando Jesus ensinava, todo mundo ficava quieto. Havia silêncio na casa para ouvir a palavra que Jesus falava. Eu imagino como se fosse agora, dentro desta igreja, lotada da forma que está, o mestre ensinando, todos olhando. Isso é uma imaginação, uma conjectura para você entender aonde eu quero chegar nessa noite. E no meio da multidão, presbítero Josimar, tem uma pessoa semelhante àquela mulher. Porque a envergadura desta mulher, pastor Fernando, ela não implica-se somente em atividade física, mas uma envergadura espiritual. Então, de forma espiritual, eu quero transmitir aqui que no meio de nós existe uma pessoa também encurvada com alguma coisa que aconteceu no decorrer da sua caminhada. Pode ser uma tristeza, pode ser uma enfermidade que assola, pode ser uma dúvida que não é resolvida, um propósito que ainda não foi solucionado. Todas estas coisas acarretam não só a nossa vida física, mas também a nossa vida mental, e sendo mental, também espiritual. Então, transliterando para uma forma espiritual, e acarretando aqui uma certeza e fazendo jus da palavra de um príncipe, um homem pregador do evangelho, Charles Spurgeon, quando ele vai fazer um comentário acerca deste versículo, ele endossa no seu conteúdo dizendo da seguinte forma: se o ser humano tivesse uma visão celestial, angelical, e sendo ela uma visão ali espiritualmente falando, e pudesse ver o interior do seu colega que está sentado ao seu lado, ele sairia dali pasmado, ou se não correndo com medo do que ele iria presenciar. Porque estar aqui todo bonitinho, de gravata, sapato, calça colada, é mostrar o exterior, é o que nós conseguimos ver. Agora, estar sentado aí e entender que Jesus está na casa, e que Ele está vendo não só o teu exterior, mas Ele também está vendo o teu interior, é muito diferente do que enxergar a luz humana. Porque esta noite Jesus está vendo não só o teu exterior, mas Ele também está vendo o teu interior, e Ele está transmitindo sobre a minha boca: eu estou na casa. Aleluia. E o pregador ainda vai mais além no seu comentário. Ele diz, pastor, que se nós tivéssemos a possibilidade que Jesus tem de ver o nosso interior, veríamos imagens deploráveis. Isso daqui é muito forte. Porque aquela mulher estava no meio de uma multidão, mas ninguém o enxergava. Só que tem um detalhe: mesmo ela estando em um estado deplorável, mesmo ela estando em uma enfermidade de uma envergadura, andando sempre para baixo, não podendo olhar para cima, mesmo estando sentindo dores, porque só quem sente dor de coluna sabe a dor que leva, a complicação que é todos os dias tomar analgésico, porque dói entre a coluna cervical, uma dor intensa. Imagine aqui comigo a vida daquela mulher envergada 24 horas, e o texto diz que há 18 anos, olha para cá, não é 18 dias, não é 18 meses, é 18 anos sofrendo a mesma enfermidade.
E a pergunta que fica no texto é: como é que ela suportava tudo isso? A Bíblia não nos diz se ela murmurava ou reclamava. A Bíblia não nos diz se ela orava ou jejuava. Mas a Bíblia nos diz que ela estava na sinagoga. Porque não tem lugar melhor de ser curado por Deus se não for na casa dele. Eu quero profetizar nesta noite na vida de alguém aqui. Continua perseverando nos caminhos do Senhor. Continua congregando, porque Deus vai te dar o teu milagre no tempo certo. Louvado seja Deus. Oh, maravilha! Aí Jesus começa a ensinar. E eu vejo nas páginas sagradas Jesus fazendo a leitura da Torá. E por reverência, todo mundo, pastores, se levanta. E a pergunta que fica: quem levantava ela? Eu estou falando de uma pessoa que está sofrendo. Eu estou falando de uma pessoa que está quase padecendo. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de uma mulher que sofria há 18 anos. Olha o estado, olha a situação. Só que no dia que ela foi à sinagoga, Jesus estava lá. E é interessante que eu imagino a multidão levantando. Ninguém viu ela, pastor. Mas Jesus sabe o oculto e o escondido. O lugar onde Jesus estava era um lugar mais elevado. Olha, você vai já pegar isso daqui. Aonde Jesus estava era mais elevado. E sendo um lugar mais alto, eu vou simplificar, Jesus alcançou com a sua visão aquela mulher. Deixa eu te dizer já uma aplicação aqui esta noite. Não importa o lugar aonde você se encontra, não importa o lugar aonde estão tentando te esconder, não importa se alguém te levantou na tua frente, não importa se alguém está criando muralha no teu caminho, lá na tua faculdade alguém está falando mal de ti, lá no teu trabalho estão querendo derrubar o teu progredimento. Ei, deixa eu te dizer, Jesus está no lugar mais elevado, Ele está vendo toda a situação contra ti. E deixa eu te dizer já uma palavra nesta noite: não importa se querem te derrubar, o que importa é que Jesus está te vendo. Ela está te vendo. A luz do pensamento humano não enxergava aquela mulher, porque humano só pensa em coisa terrena. Isso é forte. Mas quem é espiritual, ele se desliga da terra. E quando se desliga da terra, ele começa a receber algo espiritual. Deixa eu te dizer já outra palavra aqui nesta noite. Enquanto você estiver ligado nesta terra, não tem como descer algo espiritual sobre a tua vida. Qual é o conselho, pregador? Te desliga da terra, porque Deus quer fazer de uma geração no século 21 uma geração de visões e revelações, porque é profecia de Deus. Oh, aleluia. Tem muita gente, eu vou entrar. Tem muita gente, pastor, encurvado na tristeza. Tem muita gente encurvado na inveja. Tem muita gente encurvado dizendo que uma enfermidade é não. É você acomodado. É a envergadura do acomodismo. É a envergadura do disse-me-disse. É a envergadura de que não vai dar certo. A incredulidade de Tomé. É uma envergadura que acha que ele não vai conseguir prosperar. Mas Jesus, esta noite, Ele me trouxe lá de Paroapebas, Pará, só para te dizer: desperta, crente, porque eu estou na casa, diz o Senhor. Com Jesus tudo é diferente. E ele estando na sinagoga, pode levantar uma multidão? Pode sim. Ei, jovem, ó,
Podem dizer que você não vai conseguir aquela tão sonhada graduação. Pode, não tem nadinha. Pode dizer que lá no seminário onde você está facultando, vão dizer a prova é difícil e tu não vai passar. Pode sim. Agora o que não pode é você encher o teu coração de incredulidade e esquecer quem te chamou. Quem te chamou, e Ele vai te dar a vitória na hora certa. Sébia sob Cássia. Olha para cá. Jesus enxergou ela, pastor Edson. Foi até ela e curou-a. Filha, tu estás curada. Olha para cá. Ela recebe a cura. Só que tem um detalhe. É que toda vez que Jesus te levanta, Jorge, também levanta alguém para querer tirar aquilo que Deus te deu. Toda vez que a igreja se levanta, o sistema progride alguma coisa para querer trancar as portas da igreja. Isso aqui é uma forma resumida. Pastor, toda vez que nós fazemos campanha de oração, alguma coisa tem que acontecer. E a gente pergunta, mas será? O que é isso? É que para receber as coisas do céu, o inimigo fica triste, porque quem tinha era ele, e perdeu para você, que é a imagem e semelhança de Deus. Então toda vez que você se colocar à disposição do mestre, alguém vai se levantar. A mulher estava feliz com a cura. Aí vem um cidadão querendo dar uma de mestre, querendo calar a boca de Jesus, dizendo que ele foi errado em fazer isso. Só que Jesus tem palavra. Você não pegou ainda. Quem é que tem palavra, igreja? Jesus tem palavra. Pregador, não estou entendendo. É que toda vez que se levantar alguém contra alguma coisa que Deus te abençoou, te apegue na palavra. Eu vou dizer isso daqui porque está queimando aqui. Quem tem palavra vai aonde ninguém consegue chegar. Quem tem palavra, Aramandoribia Sébia, Urebicalabassurianta Namácia. Quem tem palavra vai além. Quem tem palavra recebe do céu. Quem tem palavra, o sol não queima ele. A nuvem está sobre a vida dele. Por quê, pregador? Porque tem palavra, tem Jesus Cristo, tem ele no coração. Deixa eu ver quem tem a palavra aí, deixa eu ver. Oh. Tem que ter palavra. E Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade. Se a verdade te liberta, porque existe ainda preocupação no teu coração? Vou falar isso daqui. Deus está mandando dizer para alguém aqui nesta noite: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Jesus está na casa nesta noite, e Ele já está tratando aqui, ó. Está tratando ali, ó. Está tratando cá. Ele está tratando com alguém. Não se turbe, crente. Jesus lança a palavra, cala a boca do sacerdote, fariseu. Agora aqui é interessante. São 18 anos de enfermidade, caminhando para a conclusão. 18 anos, escuta. Enfermidade, 18 anos. Jesus liberta ela daquela enfermidade. Não é mais a mulher encurvada. Ela foi curada. Escuta. Só que, quando Jesus está dando a palavra para o referido cidadão que se levanta contra o milagre, Jesus disse: esta também é filha de Abraão. Vou repetir para você entender simples. Jesus disse assim, ó: esta também é filha de Abraão. Vamos recapitular aqui. No capítulo 12 de Gênesis,
Ele é chamado de Ur dos Caldeus. No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz uma aliança e promete a ele um filho chamado Isaac, e dele sairia uma grande nação, sim ou não? Onde é que está a nação de Deus aqui? Você tem promessa. Você tem promessa porque você participa dessa aliança. Ei, Deus, não. Deus tem aliança, pastor, com alguém aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui ferido, abalado pela situação do sistema mudando, cansado porque não conseguiu obter resultado, enfatigado porque ninguém estende a mão para ti. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é porque você tem promessa que você não vai passar pelo processo. Foram 18 anos de enfermidade, processo, mas depois a promessa cumpriu, cura. Deixa eu te dizer, Deus tem, meu Pai, Deus tem cuidado de você até aqui. Você tem promessa. Espera aí mais um pouquinho, crente, porque o que há de vir virá e não tardará, diz a palavra de Deus. Eu tenho promessa. Tem? Está preparado para passar por obstáculo? Quem mais teve promessa foi Israel. Quem mais pecou contra Deus foi Israel. A Bíblia diz que toda vez que Israel pecava, Deus, mas toda vez que Israel se aproximava, a batalha vencida. Mas Israel era um menino. O livro de Oséias, ele fala claro sobre isso. Só que Deus tem promessa, e quando Ele tem promessa, Ele vai até o fim. Por quê? Porque Ele disse lá em Levítico: eu sou um Deus zeloso, e eu zelo pela minha palavra. Eu estou pregando aqui para alguém nesta noite, e eu vou dizer mais uma vez: o Deus é zeloso. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é zeloso. É só você aguentar mais um pouquinho aí. Está doendo, pregador, aguenta um pouquinho aí. Pregador, mas não está chegando, aguenta mais um pouquinho. Se eu estou pregando a um Deus zeloso aqui esta noite, se eu estou pregando a um Deus que tem aliança contigo e tem promessa, há um dia em que o céu vai se abrir e Ele descerá nas nuvens. Quando Ele descer, só quem tem promessa, Dailton, vai subir para o céu. Deixa eu ver quem tem promessa, deixa eu ver. Aonde tiver promessa, vai abrindo a boca. Aonde tiver promessa, aonde tiver projeto de Deus, ei, as cadeias estão sendo quebradas sobre este altar. As cadeias estão sendo quebradas sobre esta igreja. Chegou triste, vai sair alegre. Chegou enfatigado, vai sair feliz. Chegou dizendo que não ia conseguir, vai conseguir amanhã cedo. Tem gente aqui dizendo que o obstáculo está pesado, eu não vou conseguir carregar este fardo. Mas Jesus está dizendo: lembra de mim que levei no madeiro uma cruz, que não era minha, era de Barrabás. Não era para o peso dele, mas ele carregou. Lembra dos cravos que foi cravado na sua mão. E a pergunta que fica, pergunta, pastor, ele reclamou. Esse fardo que você carrega supera o peso daquela cruz. Eu vou falar, é forte, mas eu preciso. Deus quer tratar com alguém aqui que está dizendo que não suporta, André. Mas Deus está dizendo assim, lembra da cruz que eu carreguei por ti, meu filho. Lembra da humilhação que eu passei lá no Calvário. Quando eu tive sede, me deram um vinho azedo muito mais do que tomarina, passado muito mais do que fermento, já podre, trampassado demais. Colocaram na boca dele só porque ele teve sede. Lembra da coroa de espinho. Muitos estão preparados para te ver alegre. A Bíblia diz que se alegraram, pastor, quando viram tamanhos sinais, maravilhas que o mestre fez. Só que tem um detalhe. Para cá, para me finalizar. É que nem todo mundo está preparado para te ver aos pés do Senhor. Eu não estou falando história de carochinha aqui não. Eu estou te dando uma palavra pastoral aqui esta noite.
Nem todo mundo está preparado para ver o teu sucesso. Então você não deve contar o teu segredo para qualquer um. Conte para Deus, o amigo fiel. Se Ele tem propósito, se Ele tem aliança, te direcione a Ele. A enfermidade foi curada, as barreiras foram quebradas, e o povo glorificou a Deus. É assim que nós glorificamos a Deus. É quando vemos o sucesso do nosso próximo. É quando vemos a alegria do nosso próximo. É quando estendemos a mão para o nosso próximo. É quando dizemos para eles: ei rapaz, tu entrou agora, tu não sabe de nada, conta comigo, porque Jesus um dia me ajudou e eu estou aqui para te ajudar. Quem mais te ajuda é Jesus. E por que você não pode estender a mão para alguém? A multidão se levantava todas as vezes, a mulher ficava escondida, pastor. Não tinha ninguém que ia onde ela, mas os olhos de Deus foram até ela. Esta noite tem olhos de Deus aqui para alguém neste lugar. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E detalhe, estão rodeando toda a terra. Deus está atento com o que você anda pedindo para Ele.